Agora é oficial, Ramon Dias foi demitido pelo Corinthians no final da tarde dessa quinta-feira. Negociações em andamento com Dorival Júnior. O objetivo é dar um chapéu no São Paulo para fechar com o ex-treinador da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também das últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians, que anunciou no final da tarde dessa quinta-feira a demissão do técnico Ramon Dias. O argentino, que havia sido campeão paulista no dia 27 de março, não é mais treinador do clube. Demissão que vai custar ao Corinthians cerca de 5 milhões de reais com multa rescisória. A decisão havia sido tomada depois da derrota por 2-0 para o Fluminense na noite dessa quarta-feira. Ao longo da quinta, o Corinthians discutiu internamente em relação à multa, pagamentos, parcelamentos e fez o comunicado ao treinador argentino. Depois do treino, pela manhã, o Ramon ainda chegou a comandar uma atividade. O Orlando Ribeiro será o técnico de forma interina, Orlando Ribeiro que dirige o Sub-20. A grande questão é quem vai comandar o Corinthians. A ideia do Timão era só anunciar a demissão do Ramon Dias assim que tivesse acordo com o técnico, o que me faz imaginar que as conversas com Dorival Júnior avançaram ao longo do dia. No primeiro contato pela manhã, o Corinthians percebeu que haveria dificuldade, até pela pedida do ex-comandante da seleção brasileira. O Corinthians foi mostrando uma série de benefícios que a presença do Dorival teria à frente do Corinthians, e essa evolução das tratativas fez o Timão imaginar que daria para dispensar o treinador Ramon Dias. Se o Corinthians conseguir concluir as tratativas com o Dorival nas próximas horas, ele é anunciado a qualquer momento e deve iniciar seu trabalho a partir de segunda-feira. Eu já havia contado para vocês sobre a intenção do treinador de só voltar a trabalhar a partir de segunda-feira, dia seguinte à Páscoa. Dorival Júnior é nome importante dentro do mercado do futebol brasileiro e foi procurado recentemente por vários clubes, como Santos, Grêmio, entre outros. São Paulo era aquele que tinha maior intenção, maior desejo de contratá-lo. O presidente Júlio Casares conversava há semanas com o Dorival Júnior, mas, ao que parece, Timão vai aplicar o chapéu no tricolor. Corinthians nega contato com treinadores antes da decisão pela saída de Ramon Dias. Essa é uma das maiores cascatas que você vai ler nessa quinta-feira. O Corinthians negocia com o técnico Dorival Júnior desde a noite de quarta. Ontem à noite, depois da derrota para o Fluminense, já havia sido tomada a decisão lá dentro do Corinthians em relação à demissão do Ramon. E a partir daí começou uma conversa com o técnico Dorival Júnior. Com o técnico não, né, mas com o seu representante, o Edson Codor. E existe uma chance real de o Corinthians aplicar um chapéu no São Paulo. O São Paulo namora a possibilidade do retorno do Dorival Júnior há semanas. Desde que o Dorival foi demitido da seleção brasileira, isso aconteceu na metade do mês de março, o São Paulo conversa com o Dorival. Tricolor sempre respeitando o pedido do Dorival de não conversar antes do fim da Páscoa, que ele só queria começar a trabalhar a partir de segunda-feira. São Paulo chegou a estabelecer como prazo para a contratação ou para a demissão do Zubeldia o jogo de domingo contra o Santos, mas existe uma chance real de o Dorival aceitar a proposta do Corinthians e a gente vai debater sobre esse tema, tá bom? Tá dizendo Tite, eu não contrataria ele. André, hoje a prioridade número 1 no Corinthians é Dorival Júnior, tá? O Augusto Melo tem alguma resistência em relação ao Tite que andou pisando na bola com o pessoal do Corinthians. Nicola, o Depay deu uma declaração forte ontem, cobrou reforços. Sabe se o Corinthians, além de trazer o Depay, o Dorival, vai atrás de reforços de peso? Igor, vale a lembrança de que os clubes de futebol no Brasil só podem trazer jogadores a partir da metade do ano. A exceção é para jogadores desempregados antes do fim da nossa janela. E jogador desempregado é jogador sem grande mercado. Então, por mais que o Memphis esteja pleiteando a contratação de atletas, a tendência é que reforços só na metade do ano. Para mim, ontem, o recado claro do Memphis foi em relação ao Ramon Dias. Eu acho que, inclusive, as palavras do Memphis tiveram um papel importante na demissão do argentino. O Memphis deixou bem claro que o Corinthians é uma grande bagunça, do ponto de vista tático, tá? Vou repercutir duas frases do Memphis de ontem, até porque nem todo mundo deve ter acompanhado. O Memphis, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense, disse o seguinte, abre aspas, acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos aos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados como time aberto,
com 50 metros entre as linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Cara, essa é uma declaração absolutamente crítica, pesada, de alguém que está muito incomodado com a forma como o Corinthians joga. Se você falar para qualquer técnico do exterior que o seu time tem um espaçamento entre linhas de 50 metros, esse cara vai falar, cara, você é treinado por quem? 50 metros? Quando, na verdade, a primeira, a terceira linha, talvez dos times mais equilibrados do mundo, não há 50 metros de distância entre a primeira e a terceira. Enfim, esse tem interesse em Agostinho Almendra do Racing, saiu agora. Esse Almendra é um uruguaio que joga na lateral do Racing, é muito bom jogador, mas é alguém que vai custar no mínimo 7, 8, 9 milhões de euros ou dólares. Vários clubes já tentaram e não conseguiram exatamente por conta da questão financeira. E hoje o Corinthians passa por todas as dificuldades financeiras do mundo. E mais do que isso, muito mais importante para o Augusto do que contratar reforços nesse momento, é tentar escapar e se manter como presidente do Corinthians. Nicola, você está falando isso, mas o Corinthians está mudando de técnico. Sim, está mudando de técnico também para tentar garantir uma agenda positiva. O Augusto está no meio do furacão, com o risco de sofrer um impeachment por conta das contas, que devem ser votadas no dia 28. Se as contas dele forem reprovadas no Conselho Deliberativo, ele é afastado. O Augusto é alvo de um processo de impeachment interno no Conselho Deliberativo, e o Augusto deve ser indiciado na semana do dia 28. Dessa maneira, indiciado pela polícia, por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Se essa notícia for confirmada pela polícia, você pode ter certeza que os dias do Augusto vão estar contados no Corinthians. E o Augusto está tentando criar uma agenda positiva, essa mudança de técnico, enfim, embora seja necessário o trabalho do Ramon Dias havia estacionado, né? O Dias saiu de boa com a torcida gratidão. Anderson, cara, vamos lá, o Ramon Dias conseguiu o que muitos técnicos não foram capazes, né? Que era de dar um título para o Corinthians. Vale a lembrança, Anderson, de que o Corinthians, nesse mês de abril, completaria 6 anos sem título. O último tinha sido em 2019. Então, a taça foi super importante, título do Campeonato Paulista. Mas a coisa não estava bacana. Vou até trazer um bastidor. Agora à tarde, no final da tarde, uma pessoa me procurou, um empresário de um jogador do Corinthians, procurou para perguntar se o Dorival já tinha sido contratado. Falei que ainda não, que era o alvo, que havia negociação. Falei, mas por quê? Porque, cara, estava difícil em relação ao Ramon. Eu falei, mas por quê? Aí a pessoa falou, porque era uma panela gigante do Ramon com jogadores estrangeiros. Eu falei, me explica melhor essa história. Ele falou, Nicola, tudo era para os estrangeiros. O Ramon, até por ser estrangeiro, ele privilegiava, dava preferência, falava muito mais com os estrangeiros. Eu falei, mas quais eram esses estrangeiros? E essa pessoa citou Angeleri e Garro como argentinos, assim como Emiliano e o Ramon Dias, falou também do Martínez, falou também do Carrillo, além do paraguaio do Ángel Romero, tá? Então essa seria meio que a patotinha do Ramon e do seu auxiliar. Então já dá para dizer que havia uma divisão entre estrangeiros e brasileiros, uma descontentamento em relação a nesse sentido. Para piorar, tem estrangeiro que também estava bravo com o Ramon. Eu li agora há pouco para vocês a declaração do Memphis Depay falando sobre o trabalho do Ramon Dias, uma crítica pesada. O Anderson José quer saber se já deu certo o chapéu no São Paulo. Ainda não, tá? Uma pessoa do Corinthians, óbvio que entendendo os bastidores, a pessoa chegou a me responder o seguinte, vou até colocar o óculos para ler. 19h45, acabei de sair do telefone com o Soldado, Fabinho Soldado, e ele me disse que não tem nada ainda. Fabinho não conversou com nenhum outro treinador. Ele fez questão de enfatizar isso, que não falou com nenhum técnico antes da saída do Ramon. Óbvio que a gente tem que respeitar as fontes, né? Mas a gente também não pode acreditar em tudo, porque senão a gente faz o papel do chapa branca. Informação que eu tenho é que desde ontem, assim que se decidiu pela demissão do Ramon, já houve um primeiro contato com o Edson Codor. E olha como são as palavras, né? A pessoa está falando que não houve o contato com o Dorival. Beleza, pode não ter havido um contato com o Dorival. Mas o Edson Codor, que é o representante do Dorival, já era alvo de uma ligação do Corinthians desde ontem. Vou ligar de novo para o Edson Codor. Não atendeu a primeira vez, vai que atende agora, né? A gente vai fazer o papel do chato. E se ele atender, a gente põe ele para falar com vocês. Nicola, quem viria em pauta agora no São Paulo com o Dorival no Corinthians? Matheus, não tem. A única unanimidade no São Paulo era o Dorival Júnior. Se o São Paulo perder o Dorival para o Corinthians, São Paulo vai ficar sem opção. E aí pode até estender a permanência do Zubeldia, tá?
O Odilon Reis está pedindo Carille no Corinthians, o nome nem foi ventilado. Por que o Dorival está negociando com o Corinthians, sendo que ele falou que ia negociar com algum clube só na semana que vem? Lucas, se ele fechar com o Corinthians é para assumir na semana que vem, tá? O Corinthians quer fechar agora porque está sem técnico, mas aí é vacilo do São Paulo, cara. Aí é vacilo do São Paulo. E tava na cara que esse risco existia. Nicola, só quero conversar na semana que vem. Beleza, você só quer conversar na semana que vem, mas eu quero assinar com você. Porque daqui a pouco, não quero. Então, Dorival, então você me dá a sua palavra que você não vai fechar com ninguém? Então vamos assinar alguma coisa. É vacilo. Se o Dorival for anunciado como técnico do Corinthians, escreve aí. Ele só começa a trabalhar na semana que vem, tá? E o São Paulo vai comer uma bola gigante, tá bom? Felipe Soares está trazendo a seguinte notícia, ó. Técnicos pro Timão, brasileiros. Dorival Júnior, Felipe Luiz, não vai sair do Flamengo. Eduardo Batista, eu acho pequeno pro Timão. Fernando Diniz, acho um risco muito grande. Roger Machado, não vai sair do Colorado. Estrangeiros, Luiz Castro, tem 3 milhões de reais por mês para receber em abril e maio. A partir de junho daria. Hernan Crespo, as informações que vêm do São Paulo não são as melhores. Vojvoda, isso eu ouvi de uma pessoa do próprio Fortaleza, o Vojvoda é ótimo no jogo de transição. Cara que marca e sai no contra-ataque. Acho difícil que o São Paulo e o Corinthians possam jogar desse jeito, tá? Quinteiros, cara, a passagem do Quinteiros no Grêmio foi bem ruinzinha. E Pedro Caixinha, o Caixinha não foi bem no Santos, mas é bom técnico, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estou falando do Corinthians. E é isso aí, rapaziada. Dorival é a melhor opção para o Timão? Deixa aqui no comentário a sua opinião, se isso está certo. E se também a diretoria do Timão fez certo ao mandar o Ramon Dias embora. Deixa aí a sua opinião, porque é super importante. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se também, é muito importante para poder ajudar o canal e o crescimento dele. Vamos estar aí tentando buscar a meta de 30 mil inscritos. Contamos com a sua participação, com a sua colaboração e desde já agradecemos demais aí a sua presença neste canal. Um grande abraço no seu coração, segue para mais e voltaremos mais tarde com um novo vídeo e aguardo pela sua presença. Até mais, tchau, fui.